porque não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia, porque fomos muito agravados, pressionados, mais do que podíamos suportar, de modo tal que pensamos que iríamos morrer. Mas em nós mesmos tínhamos a certeza da morte, para que não confiássemos em nós, mas em Deus que ressuscita os mortos, qual nos livrou de tão grande morte e livrará, em quem esperamos que também nos livrará ainda, ajudando-nos também vós com orações por nós, para que pela mercê que por muitas pessoas nos foi feita, por muitas também sejam dadas graças a Deus. Glória a Deus. Com base nesses versículos, versículo de número 8, 9, 10 e 11 do capítulo de número 1, a segunda carta do apóstolo Paulo à igreja que estava servindo a Deus na cidade de Corinto, eu quero refletir juntamente com os meus irmãos a respeito de Paulo como um exemplo de consolação. Nós, na sexta-feira, se não me falha a memória passada, consideramos reflexões a respeito do tema consolação. O que fica muito claro no versículo de número 3, versículo de número 4, 5, 6 e 7. O tema principal destes versículos é esse ato bondoso de Deus de encorajar, de consolar, de dar ânimo, de dar força aos seus servos numa variedade considerável de circunstâncias. Nós lembramos naquela oportunidade que Paulo, para iniciar a apresentação deste ato divino de consolo, de encorajamento, de renovo, o faz apresentando Deus na melhor, eu diria assim, figura de bondade, que é quando o Senhor se apresenta nas Escrituras como Pai. Deus escolhe manifestar-se assim, especialmente de maneira mais abundante no Novo Testamento, para revelar ao seu povo e ao mundo que ele tem em grande medida bondade. E o apóstolo Paulo, para falar de uma dessas bondades divinas, se utiliza desta figura, a figura paterna. Isso fica óbvio, muito claro no versículo de número 3. Bendito seja Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda a consolação. Paulo, para dizer que a bondade de Deus é a fonte das consolações, do encorajamento, da força do povo de Deus, apresenta ele como o Pai inclusive de todo o encorajamento, de toda a consolação, de toda a força, Pai das misericórdias, o Deus de toda a consolação. E a partir daqui que Paulo vai apresentar uma série de aspectos a respeito da consolação com os quais nós podemos aprender algumas coisas muito valiosas. Primeiro aspecto da consolação de Deus é o da plenitude. Isso fica claro no versículo de número 3. Deus não é Deus de apenas algumas consolações. Deus não é Deus de uma porção de consolação, de um punhado de consolação. No versículo 3 fica claro que Deus é o dono de todas as consolações. Portanto, nós somos apresentados à propriedade plena de Deus. Deus não tem algumas consolações, Deus tem todas as consolações. Deus não é dono de algumas consolações, Deus é dono de todas as consolações. Deus não é um dono
parcial das consolações. Deus é dono total das consolações. Em segundo lugar, nós vimos um aspecto relacionado à eficácia da consolação. Também o versículo de número 3 do capítulo de número 1, que nos consola em todas as nossas tribulações. As consolações de Deus são eficazes. As consolações de Deus são poderosas. As consolações de Deus não são apenas figurativas, eu diria assim. Consolação de Deus, a consolação que Deus tem, consola em todas as nossas tribulações. Em terceiro lugar, a respeito da consolação, nós aprendemos também que ela possui propósito. E o versículo de número 4 é claro em expressar este aspecto da consolação de Deus, que nos consola em toda a nossa tribulação, eficácia, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados de Deus. Eu disse na sexta-feira passada, e repito esta noite, a consolação de Deus não é para egoístas. A consolação de Deus não é para pessoas individualistas. A consolação de Deus não opera em pessoas que imaginam que o mundo gira em torno dele mesmo e que todas as coisas são explicadas, avaliadas, pesadas a partir da sua perspectiva. A consolação de Deus opera em pessoas que possuem a consciência de que aquilo que Deus me dá não tem um fim em mim, mas me abençoa para abençoar outras pessoas. Nisto se manifesta o propósito da consolação de Deus. Deus me ajuda nas minhas tribulações, mas não é esse o único propósito da consolação. Deus me ajuda, me livra, me socorre, para que amanhã eu seja um instrumento de Deus para ajudar, para livrar, para socorrer alguém com a mesma consolação com que nós fomos consolados de Deus. Por isso, consolação de Deus não é para egoísta. Consolação de Deus é para pessoas que compreendem que a bênção de Deus passa por mim para alcançar outras pessoas. Glória a Deus por isso. Nós certamente já vivemos essa experiência da consolação de Deus, quando nós, em algum tipo de tribulação, imaginamos que íamos morrer. Só nós estávamos sofrendo aquela dor terrível, só nós estávamos a passar aquela tribulação insuportável. Chegamos às vias de questionar o porquê disso, porque não havia explicação. Mas o tempo passa, as coisas passam, e amanhã ou depois nós estamos consolando uma pessoa que está passando pelo vale que nós já passamos, pela tribulação que nós já passamos. E geralmente nós dizemos assim: Deus vai te abençoar. Um dia eu passei por isso, Deus me abençoou, consolando alguém com a consolação com que nós fomos consolados. Glória a Deus por isso. Nós aprendemos a respeito da consolação também na sexta-feira passada, que é possível que as pessoas aprendam com a consolação com que nós somos consolados. Isso fica claro no versículo de número 6. Se somos atribulados, é para a vossa consolação e salvação. Ou se somos consolados, para a vossa consolação é a qual se opera, suportando com paciência as mesmas aflições que também nós padecemos. O versículo é longo, mas
o apóstolo Paulo está dizendo assim: olhem para nós, olhem para a tribulação que nós passamos, olhem para a consolação que nós temos e aprendam que se vocês suportarem como nós suportamos, vocês também serão consolados de Deus. E por fim, nós aprendemos a respeito da segurança da consolação. Isso fica exposto no versículo de número 7. E a nossa esperança acerca de vós é firme, sabendo que, como sois participantes das aflições, assim o sereis também da consolação. O crente vive uma espécie de parceria de tribulação e consolação com Jesus. Nós estamos ligados, unidos a Cristo e unidos no seu sofrimento. Quando o apóstolo Paulo diz no versículo de número 5, como o sofrimento de Cristo em nós é abundante, a consolação de Cristo também sobeja. Sobejar aqui é transbordar. Aleluia! Deus é poderoso para nos dar abundância de consolação. Eu disse e aqui repito, Deus nos dá tamanha abundância de tribulação, que o verbo aqui fala de transbordamento, ou seja, nos abençoa e abençoa todos aqueles que estão ao nosso redor. A consolação de Deus é muito poderosa e tem um poder grande de alcance, e nós somos os instrumentos de Deus para alcançar a muitas pessoas pela consolação com que nós somos consolados. O apóstolo Paulo termina falando da segurança da tribulação ou da consolação. Eu estou firme que nós seremos consolados. Glória a Deus. Mas até aqui, meus irmãos, o apóstolo Paulo falou de argumentos. O argumento da plenitude, Deus de toda a consolação. O argumento da eficácia, a consolação de Deus nos consola em todas as nossas tribulações. O argumento do propósito, para que com a consolação de Deus consolemos alguém. A parceria de sofrimento e consolação com Cristo. Se sofremos com Cristo, somos também por Ele consolados abundantemente. O exemplo da consolação, olhem para nós, nós suportamos a tribulação, somos consolados, suportem também, porque vocês serão consolados. O argumento da segurança, eu estou firme no meu pensamento que vocês serão consolados. Mas agora, a partir do versículo de número 8, o apóstolo Paulo avança para um segundo momento de explicação sobre a consolação. E esse segundo momento compreende que Paulo se apresenta uma experiência pessoal, um fato que ocorreu com ele, para exemplificar, por meio dele mesmo e das suas próprias experiências, o testemunho da consolação, do encorajamento, do livramento, do socorro de Deus em favor da sua própria vida, como exemplo de consolação para os coríntios. Por que Paulo faz isso? Para legitimar o argumento da consolação, exposto no versículo de número 5. Se sofremos por causa de Cristo, nós somos consolados abundantemente por Cristo. Eu sou um exemplo disso. Ele vai mencionar a partir do versículo 8. Por que Paulo faz isso? Para legitimar o argumento pedagógico da tribulação. Olhem para nós e vocês aprendam a ser consolados só observando como nós somos consolados de Deus. Agora eu quero citar um exemplo que aconteceu comigo para vocês aprenderem que Deus consola mesmo. Aleluia. Então, versículo 8 até o versículo de número 11, o apóstolo Paulo exemplifica
a consolação de Deus nele mesmo. Mas existe uma parte interessante, meus amados irmãos, minhas irmãs, dessa nossa reflexão a respeito da consolação, é que nós observamos que na experiência de Paulo, logicamente, existem dois personagens principais, Paulo e Deus, Deus e Paulo. E é bom que nós entendamos o que é que cada um tem nesse momento de tribulação. O que é que Paulo tem no meio da tribulação? Falta de esperança. Versículo de número 8. Diz assim: eu não quero que os meus irmãos esqueçam, desprezem a tribulação que nos sobreveio na Ásia, pois que fomos sobremaneira agravados, mais do que podíamos suportar, e perdemos a esperança da vida. Você está lendo aí, desesperamos da vida. Outras versões, logicamente, apresentam a seguinte frase: perdemos a esperança de viver, perdemos a esperança da vida. O que é que Paulo tem? Falta de esperança. Segunda coisa, o que é que Paulo tem? A certeza da morte. Mas já em nós mesmos tínhamos a sentença da morte. Não é que alguém sentenciou Paulo, não é que um juiz julgou alguma causa de Paulo e o sentenciou à morte. A ideia do texto aqui é que Paulo tem a consciência, está pensando firmemente: tudo está acabado, eu vou morrer. Paulo tem a certeza da morte. Terceira coisa que Paulo tem é a incapacidade de se livrar. Versículo de número 9, diz assim: tínhamos a sentença da morte para que não confiássemos em nós. A incapacidade de se livrar. Mas em quarto lugar, o que é que Paulo tem? Paulo tem confiança em Deus, para que não confiássemos em nós, mas em Deus que ressuscita os mortos. Ora, se Deus ressuscita os mortos, Deus é capaz de nos livrar também da morte. Eu posso não ter esperança de vida, eu posso ter certeza da morte, eu posso até ter a incapacidade de, por minhas mãos, por minha capacidade, por meus métodos, me livrar da tribulação. Mas eu tenho confiança em Deus. Deus pode me livrar, porque Ele é tão poderoso que ressuscita até os mortos. Essa fé de Paulo é assemelhada à fé de Abraão, quando foi para o monte, obedecendo a Deus para sacrificar Isaque. O escritor aos Hebreus diz que Abraão foi crendo que até das cinzas Deus podia ressuscitar dos mortos a Isaque. Paulo está ali numa situação fatal, não tem esperança, não tem possibilidade de sair, não tem capacidade de se livrar, mas confia no Deus que livra da morte. Quantos têm confiança no livramento de Deus? Levante a sua mão assim, dê glória a Jesus. Deus é poderoso para livrar. Aleluia. O segundo personagem dessa história de consolação é Deus. E o que é que Deus tem? Poder para grandes milagres. Ele ressuscita dos mortos. O que é que Deus tem? Poder para um grande livramento. Versículo de número 10. O qual nos livrou de tão grande morte. Aleluia. E o que é que Deus tem? Poder para livrar permanentemente. Versículo 10. Nos livrou, nos livrará e esperamos que continuará nos livrando. Aleluia. A fonte de livramento de Deus é inesgotável. Escute o que eu vou dizer para você e talvez você saia daqui com essa frase na mente: a fonte de livramento de Deus é inesgotável.
imutável. Ele livrou, ele livrará, ele continuará livrando, porque ele é a fonte permanente do livramento do seu povo. Nós não confiamos em carros, nós não confiamos em cavalos, nós não confiamos na nossa capacidade, nós não confiamos na capacidade dos homens, nós confiamos na capacidade infinita de Deus de livrar. Aleluia! Deus é o nosso segurança, vigia e livramento. Aleluia! É isso que Paulo está dizendo. Mas o que é que nos interessa mesmo nessa noite? É fazermos a consideração desta tribulação que o apóstolo Paulo vai apresentar dele mesmo. E a primeira coisa que nós consideramos desta tribulação é a importância dela. Alguém diz para você: esqueça da tribulação, a vitória chegou. Tribulação é passado, agora viva o momento de glória. Esqueça da prova. Chegou a hora de cantar, não é isso que nós ouvimos, geralmente. Mas o apóstolo Paulo diz assim para os irmãos em Corinto: olha, eu não quero que vocês esqueçam da tribulação. Mas é verdade que algumas tribulações, elas precisam ser inesquecíveis. É verdade que algumas provas precisam permanecer na nossa mente. É verdade que alguns desertos precisam ser lembrados quase que diariamente, porque é lá na tribulação, é lá na prova, é lá nesse deserto que nós aprendemos algumas coisas que nós não aprenderíamos no culto de doutrina, que nós não aprenderíamos na escola dominical, que nós não aprenderíamos sentados a ouvir uma aula de teologia. Existem lições de Deus que nós só aprendemos na tribulação. Existem lições de Deus que nós só aprendemos na prova. Existem lições profundas, as mais valiosas, que nós só aprendemos perdendo. Nós só aprendemos sofrendo. Nós só aprendemos dando com a cara na parede de concreto. E essas tribulações, Mariano, não podem ser esquecidas, porque é aí que está lições que irão conduzir a nossa vida para onde Deus deseja que cheguemos. Tem muita gente quebrando a cara porque esqueceu da lição da tribulação. Tem muita gente metendo as mãos pelos pés porque esqueceu da lição da prova. Você conhece algum crente assim? Você olhou para eles, olha, depois da tribulação ele ficou até diferente. Aí depois de alguns anos, alguém faz a seguinte avaliação: foi só um momento, voltou para o que era. Porque esqueceu da tribulação, esqueceu da prova, esqueceu do deserto. Nós não podemos esquecer dos dias difíceis pelos quais passamos. Não lembrar para sofrê-los, não lembrar para revivê-los, não lembrar para nos vitimizar, mas lembrar para agradecer a Deus que nos sustentou, nos fez passar por lá, e mesmo que se a coisa não tenha dado certo, mas algumas lições nós aprendemos de Deus. O apóstolo Paulo, portanto, faz menção da importância da tribulação. Versículo 8: não queremos, irmãos, que vocês esqueçam da tribulação. Segunda coisa sobre a tribulação do apóstolo Paulo aqui é a veracidade, a verdade dela. O apóstolo Paulo não está falando de uma tribulação imaginária, assim, de algo que ele está inventando de maneira genérica. Ele faz menção da veracidade. Onde é que a gente percebe isso? Versículo de número 8. Tribulação que nos sobreveio na Ásia, ou seja, ele aponta o lugar da tribulação. Mas é verdade que nós não sabemos definir de que tribulação se trata. Existe um exercício, um trabalho de interpretação bíblica para tentarmos descobrir de que tribulação o apóstolo Paulo está falando. Existem possibilidades. Abra sua Bíblia em Atos, capítulo de número 19,
versículo de número 23, até o versículo de número 41. Mas a partir do versículo de número 23, nós vamos observar uma das grandes tribulações que o apóstolo Paulo atravessou, passou, experimentou na Ásia, especialmente na cidade de Éfeso, quando ele fez com que os fabricadores de deuses, especialmente os fabricadores das imagens de Diana, tivessem um prejuízo. Quebrou a empresa de fabricação de estatuetas de Diana em Éfeso. E aí Demétrio, que me parece ser o presidente do sindicato de construtores de estátua de Diana, fez uma reunião e disse: não é possível, chegou aqui, pregou, acabou com tudo, nos deu um grande prejuízo. E Demétrio é alguém que faz com que Éfeso vire um alvoroço, uma multidão com o único objetivo: acabar com a vida de Paulo. Essa é uma possibilidade de tribulação. Outra possibilidade de tribulação, abra sua Bíblia em 2 Coríntios, nós já estamos com a Bíblia aberta aí, capítulo de número 11, versículo de número 25 e 26. O apóstolo Paulo vai apresentar uma lista de tribulação fatal aqui. Olha o que está escrito: 3 vezes fui açoitado com vara, 1 vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, 1 noite e 1 dia passei no abismo, em viagens muitas vezes, em perigo de rios, em perigo de salteadores, em perigo dos da minha nação, em perigo dos gentios, em perigos nas cidades, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalho, em vigília, muitas vezes em fome, em sede, jejum, muitas vezes em frio e nudez. Mas estou aqui porque Deus é o Deus de toda a consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações. Glória a Jesus. Nós não sabemos de que tribulação o apóstolo Paulo está falando, mas o que nos interessa mesmo é saber que ele foi livrado por Deus. Sobre a tribulação do apóstolo Paulo, em terceiro lugar, nós aprendemos sobre o peso da tribulação. Versículo de número 8, do capítulo de número 1, está escrito assim: não quero, irmãos, que vocês esqueçam da tribulação que aconteceu na Ásia, porque fomos sobremaneira agravados, mais do que podíamos suportar. Nós aprendemos que Deus não nos prova além do que a gente possa suportar. O apóstolo Paulo está dizendo aqui que a prova dele foi além daquilo que ele podia suportar. Tem dia que nós vivemos essa experiência. Parece que nós não vamos suportar. Mas esse limite do suportar está a ajuda de Deus. Até quando você pode sobreviver com as suas forças e quando as suas forças não te farão sobreviver, mas o poder de Deus que vai entrar em ação, porque as suas forças já não aguentam mais, é a mão de Deus que vai ser o chão, o sustento, a vida, o livramento. Glória a Deus. Tem algumas circunstâncias, Walterlane, que Deus conduz a gente para além das nossas forças, para que a gente reconheça que, se estamos de pé, não foi um jeitinho que nós demos, foi Deus, única e exclusivamente Deus. Aí você vai dizendo, irmã Francisca Rios, olha, se eu estou aqui, só Deus. Se eu estou de pé, só Deus. Se eu passei por lá, só Deus. Se eu saí, foi porque Deus me livrou. E alguém pode até dizer, eu sou um milagre, porque Deus operou na minha vida. Glória a Deus. Quarta coisa que nós aprendemos sobre a tribulação do apóstolo Paulo é a consequência da tribulação. Versículo de número 8 ainda. Porque eu não quero que vocês esqueçam, a tribulação foi verdade, aconteceu na Ásia,
sobremaneira agravados, mais do que podíamos suportar, peso, de modo tal que até da vida desesperamos. Essa foi a consequência da tribulação do apóstolo Paulo, perder a esperança de viver. Existem as tribulações e as suas consequências imediatas. Tem gente que perde a saúde, tem gente que perde a empresa, tem gente que perde a família, tem gente que perde carro, tem gente que perde filhos, tem gente que perde uma série de coisas. As tribulações costumam fazer a gente perder. O apóstolo Paulo perdeu algo muito precioso. O apóstolo Paulo perdeu a esperança de viver. Mas até nisto, irmão Levi, Deus estava conduzindo as coisas. Porque o apóstolo Paulo é consciente a respeito da tribulação. E a consciência da tribulação que o apóstolo Paulo tem fica muito clara aqui no versículo de número 3 do capítulo de número 5 de Romanos. Nós encontramos como é que Paulo pensa a respeito da tribulação. Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo de número 5, versículo de número 3. Paulo tem uma consciência muito madura da tribulação. Paulo não é vitimista. Paulo não é um crente extremamente fofo, sensível, que se atribula e perde a fé até porque alguém senta no lugar que há 20 anos ele senta na igreja. Paulo não é desse tipo. Paulo é firme. Paulo tem uma consciência muito madura da tribulação, e isso fica claro no versículo de número 3 de Romanos 5. Não somente isto, mas também nos orgulhamos na tribulação, sabendo que a tribulação não vai matar crente, produz a paciência, paciência a experiência, experiência a esperança, e a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Não há lugar para alguém ficar perturbado, porque não há espaço no coração de Paulo para a perturbação, para estar queixando-se de Deus e do mundo. Não há lugar para confusão de fé, porque o Espírito de Deus chegou primeiro e encheu o coração do apóstolo Paulo de amor. O amor de Deus está derramado em nosso coração. Um coração preenchido do amor de Deus não dá lugar para a confusão da fé. Aleluia! Não tem lugar para falta de fé, para confusão. E o apóstolo Paulo tem essa consciência que fica muito clara também no versículo de número 9. Mas nós mesmos tínhamos a sentença da morte para que não confiássemos em nós. Eu perdi para aprender a confiar em Deus. Não deu certo para eu aprender a confiar em Deus. Fugiu do meu controle para eu aprender a confiar em Deus. Tem algumas vezes que Deus aperta esse parafuso do controle na vida de alguns crentes. Que tem alguns crentes que são desesperados para que tudo esteja no controle dele. Fugiu do controle, o coração já bate forte, a ansiedade já toma conta. Precisa aprender com Deus. Eu não planejei, chegou agora, e, meu Deus, e aí fica querendo passar mal, a ansiedade, o medo e tal. Por que não? Eu não planejei, está fora do meu controle. Deus vai nos ensinar a entender que nem sempre nós teremos condições de estar no controle, mas Deus é que tem o controle de todas as coisas. Aleluia. Fugiu da minha mão, saiu do meu controle, mas Deus é poderoso para fazer o que Ele quiser. Eu desesperei da vida, para quê? Eu perdi a esperança de viver, fugiu tudo, fugiu do meu controle, para que eu confiasse em Deus que ressuscita dos mortos. Aleluia. Às vezes é preciso nós perdermos o controle. Às vezes é preciso a coisa dar errada na nossa mão, para a gente entender que quem pode, quem sabe, o método correto não é nosso, é de Deus.
É Deus que sabe fazer, trabalhar. E às vezes Deus vai apertar esse parafuso do controle aí, para que em primeiro lugar nós reconhecemos que se Deus quiser, vai. Se Deus não quiser, não vai. Se o plano for de Deus, dá certo. Se o plano não for de Deus, não dá certo. Pode poder fazer o que quiser, ter dinheiro, ter inteligência, ter experiência, ter capacidade, mas Deus é quem tem o controle de tudo. Glória a Deus. O apóstolo Paulo ainda fala, meus irmãos, e eu quero terminar aqui, do resultado da tribulação. Versículo de número 10, o qual nos livrou, Deus livrou, de tão grande morte, e livrará em quem esperamos, que também nos livrará ainda. Qual foi o resultado da tribulação? Consolo, livramento. Ele nos livrou, nos livrará e continuará a nos livrar. O apóstolo Paulo não tem uma bola de cristal para saber quais são as próximas tribulações, mas ele crê que Deus é o Deus de todas as consolações. Então não importa o que vem pela frente, importa que o Deus que me consolou hoje vai continuar me consolando, consolando, porque Ele é o Deus de toda a consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações. Não se preocupe, o Deus que te consolou nessa prova, vai te consolar nas outras que virão. Consolação, o livramento, o encorajamento, o renovo de Deus é permanente. E o apóstolo Paulo, meus irmãos, termina no versículo de número 11, fazendo uma menção interessante. Deus livra. Deus precisa de alguém para manifestar o livramento? Teoricamente não. O apóstolo Paulo, teoricamente, precisa de alguém para Deus fazer o livramento na vida dele? Não. Mas o apóstolo Paulo faz menção no versículo 11 de algo interessante. Nos ajudem em oração. Ajudando-nos também vós com orações. Deus é poderoso, mas responde à oração da igreja. Me ajudem em oração. Deus me livrou, mas continue orando por mim. O Deus que me livra, porque responde à oração dos crentes. Aleluia. Glória a Deus por isso. Por nós, para que pela mercê de muitas pessoas, ou seja, pela atitude de oração de muitas pessoas, muitas também agradeçam a Deus. Aleluia. Quero terminar com isso. Quero terminar com essa consideração. Deus livra. O poder de Deus não precisa do homem para se manifestar, mas Deus responde à oração da igreja. Deus responde à igreja com o livramento. O apóstolo Paulo está dizendo: continue a orar por mim, para que eu continue a experimentar o livramento de Deus. Para quê? Para que quando vocês oram, Deus me livra. As pessoas que conhecerem isso vão levantar a mão e dizer: glória a Deus, graças a Deus. Continue orando para Deus me livrar e para muita gente agradecer a Deus por isso.